Boa tarde, meio-dia, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. TJMG inaugura Fórum Digital em Fronteira, na comarca de Frutal, no Triângulo Mineiro. STF marca audiência de conciliação entre os poderes para tratar de emendas parlamentares. Detalhes do atendimento no Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG. E ainda, racismo ambiental e os impactos em comunidades vulneráveis. Estes são os destaques de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. TJMG inaugura mais um Fórum Digital em Minas Gerais. Detalhes com Fabrício Veloso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugurou o Fórum Digital no município de Fronteira, na região do Triângulo Mineiro, integrante da comarca de Frutal. Esse foi o 6º Fórum Digital instalado pela Corte Mineira no estado. A inauguração oficial ocorreu nesta quarta-feira, mas o Fórum Digital já estava fazendo atendimentos desde outubro do ano passado. Os fóruns digitais são pontos de atendimento eletrônicos que viabilizam a prestação de serviços pelo judiciário e por órgãos conveniados, como atendimento às partes, advogados, atendimento pré-processual, processual, atermações digitais, emissão de certidões e até realização de audiências por meio de videoconferência. Trata-se de um novo paradigma para o Poder Judiciário, em que todos os processos tramitam de forma eletrônica, possibilitando o ganho de produtividade e celeridade, além de promover acesso à justiça por meio da tecnologia. A solenidade de inauguração contou com as presenças do presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho, do superintendente de obras do TJMG, desembargador Ronaldo Claret de Moraes, e de magistrados, autoridades da região, além da diretora do Foro de Frutal, juíza Poliana Toledo. Além de Fronteira, a comarca de Frutal atende também os municípios de Comendador Gomes e Planura e os distritos de Aparecida de Minas e Santo Antônio do Rio Grande. O TJMG já instalou fóruns digitais nas cidades de Padre Paraíso, Papagaios, Lagoa Grande, Coluna e em Venda Nova, Belo Horizonte. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pode ser usada na execução de títulos extrajudicial. O repórter Breno Zonta é quem traz as informações. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou uma jurisprudência recente da Corte, no sentido de que na execução civil entre particulares seja possível utilizar a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conhecida por CENIB. A medida, no entanto, deve ser adotada pelo juízo cível de maneira subsidiária após o esgotamento dos demais meios para obter o pagamento da dívida. Em uma ação de execução de título extrajudicial, que foi ajuizada por um banco contra uma empresa em recuperação judicial, o juízo de origem, após tentativas frustradas de penhorar imóveis, ativos financeiros e veículos, determinou a indisponibilidade de bens da devedora por meio da CENIB. A decisão foi mantida pelo Tribunal Estadual sob o fundamento de que a central não se destina somente a execuções fiscais, mas também para dar efetividade a execuções movidas por particulares. No recurso especial, a empresa devedora argumentou que, de acordo com os artigos 8º do Código de Processo Civil e 185-A do Código Tributário Nacional, o uso da central não seria possível nas execuções de dívidas de natureza não tributária. A ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, explicou que o entendimento do STJ acerca da interpretação dos artigos citados foi alterado recentemente. Atualmente, ela afirmou que as turmas que compõem a segunda sessão da Corte têm decidido pela possibilidade de utilizar a CENIB nas demandas cíveis de maneira subsidiária, ou seja, desde que sejam exauridos os meios executivos típicos. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. Emendas parlamentares são tema de audiência de conciliação no Supremo. Confira agora com a repórter Adriana Mesquita.
o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, marcou uma audiência de conciliação e de instrução para discutir as emendas parlamentares. A reunião ocorrerá no dia 27 de fevereiro pela manhã e será conduzida pelo próprio ministro. Além do PSOL, autor da ação, a Advocacia Geral da União, as advocacias da Câmara e do Senado e a Procuradoria-Geral da República foram intimadas. O Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União, os Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e a Secretaria de Relações Institucionais também foram convidados. Os representantes dos três poderes devem comparecer para acompanhar a execução das medidas tomadas e compreender o planejamento de ações futuras a serem desempenhadas pelo Executivo e pelo Legislativo. O encontro também servirá para esclarecer eventuais questionamentos sobre as providências. No que diz respeito ao impasse sobre a liberação de verbas para as organizações não governamentais, o ministro do STF liberou os repasses a mais 5 organizações que haviam sido impedidas de receber recursos por não atenderem às regras de transparência. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. A seguir, detalhes do atendimento no Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG e ainda racismo ambiental e os impactos em comunidades vulneráveis. Voltamos em instantes. Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG mantém atendimento de segunda a sexta em Belo Horizonte. Raquel Medeiros traz os detalhes. O CRP, Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG, foi criado para atender diferentes públicos. A mãe que deseja ter o reconhecimento da paternidade do filho, o filho maior de 18 anos que deseja que o pai o reconheça e o genitor que pretende reconhecer a paternidade do descendente, criança ou adulto. A regularização do registro civil é sempre feita sem custo para as famílias e de forma ágil. Para o reconhecimento espontâneo de paternidade de menor de idade, são necessários os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF comprovante de residência da mãe, carteira de identidade, CPF comprovante de residência do pai e certidão de nascimento da pessoa a ser reconhecida. Se o filho ou a filha for maior de 16 anos, deverá participar do processo. Para os casos que envolvam paternidade de menor de idade, o representante legal deverá assinar também o termo de reconhecimento de paternidade. O CRP, Centro de Reconhecimento de Paternidade, funciona na Avenida Afonso Pena, número 2300, em Belo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mais informações pelo telefone 31 DDD 3330-4365 ou pelo e-mail pai-presente-bhe@tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Raquel Medeiros. Foram abertas as inscrições para os tribunais interessados em compartilhar boas práticas de gestão e operação de seus laboratórios de inovação. Mércia Lívia. A iniciativa do Laboratório de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Conselho Nacional de Justiça busca contribuir para dar visibilidade a iniciativas de inovação que possam ser replicadas ou inspirar melhorias. Assim, ao se inscrever pelo site do CNJ, cnj.jus.br, o órgão possibilita aos participantes conhecerem as equipes, as abordagens e metodologias e o modo como são aplicadas, entre outros aspectos. Os eventos da Caravana de Laboratórios serão realizados na primeira semana de cada mês, de março a dezembro deste ano. Um evento piloto está programado para fevereiro. A programação, coordenação logística e realização de cada caravana competem ao órgão anfitrião e ao respectivo laboratório de inovação. A proposta de programação do evento deve ser encaminhada com a inscrição. Os interessados devem apresentar a estrutura do laboratório, fluxos de trabalho, metodologias aplicadas no processo de inovação, entre outros itens
itens detalhados no edital. Os eventos serão realizados na modalidade virtual, com transmissão ao vivo pelo YouTube, e a gravação também deverá ser disponibilizada nos canais oficiais do CNJ. A recomendação é que cada encontro tenha duração de 1 a 2 horas. As inscrições serão encerradas quando se esgotarem os agendamentos mensais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Entenda agora o que é racismo ambiental e quais os impactos dele em comunidades vulneráveis em desastre ecológico. Iveson Gomes. O conceito de racismo ambiental surgiu nos Estados Unidos nos anos 80 por denúncias de que comunidades negras e pobres eram desproporcionalmente afetadas por problemas ambientais. No Brasil, as práticas sociais que resultam em impactos ambientais negativos afetam principalmente comunidades negras, indígenas e de baixa renda. Essas populações frequentemente residem em áreas mais propícias a desastres ambientais, como enchentes e deslizamentos, como destaca a promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Maísa Oliveira. É como se o direito ao meio ambiente equilibrado não fosse distribuído de forma igual na sociedade. Nas situações de desastres ambientais, são as primeiras pessoas a sofrerem. Então, você tem populações que estão mais vulnerabilizadas em situações de desastres ambientais, são aquelas que vão ser mais atingidas, porque já vivem uma situação cotidiana de vulnerabilidade. Dados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas revelam que moradores de favelas e periferias são vítimas de tragédias ambientais em uma proporção 15 vezes maior do que residentes em áreas mais seguras. Para a assistente social Mércia Alves, faltam políticas públicas de enfrentamento às desigualdades sociais e ambientais. A moradia em áreas periféricas são mais precarizadas do que nas áreas mais estruturadas, porque não há um serviço público, não há uma política pública que enfrenta as desigualdades, onde mulheres pretas, população negra, que vivem nesses territórios com pouca infraestrutura, ou com uma precária infraestrutura, que assegure melhores condições de vida, ao direito à cidade e ao direito ao meio ambiente. Então, isso é a justiça climática, isso é a justiça socioambiental. Só que ele não está chegando para a população. Nos últimos anos, o racismo ambiental ganhou reconhecimento global com a ONU e outras instituições internacionais abordando o tema em debates sobre justiça climática, reforçando a necessidade de políticas específicas para diminuir as desigualdades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.